Muito boa tarde, gurizada medonha. Não sei se é uma boa tarde para nós colorados, que estamos passando por um processo muito ruim no time do Internacional. Roger Machado perdeu o controle, a gente não está se achando mais. O time está vazando na defesa, o Internacional está com meio campo inoperante, um ataque inoperante, um meio de campo sem força, sem recuperação, buracos na defesa. Logo no início do jogo do Atlético Nacional e Internacional, eles tiveram uma chance de gol, onde o atacante, o Inostrosa, cortou, driblou o Bernabé, deu um tapa para o meio, o cara na meia lua da grande área, sozinho, sem marcação, chutou buscando o ângulo do Antony e errou. A bola passou tirando tinta, pegou na rede pelo lado de fora, até deu sensação de gol no estádio, mas a bola foi para fora. Ali já começa a se descrever o problema crônico do Internacional de marcação, onde Roger colocou uma marcação pela lateral direita, achando que o ataque pelo lado esquerdo do Nacional ia ser mais efetivo, não olhou as notícias que o time do Nacional teria trocado, que ia jogar pelo meio, e deixou o Bruno Henrique. Coincidência ou não, o Inter tomou o gol pela esquerda. Lançamento, Bruno Henrique falhou na marcação, aí toda aquela lateral direito lá no meio e o nosso zagueiro Vitor Gabriel dando muito espaço para o atacante, não preencheu, não encostou, não segurou, não fez nada. Um jogador inexperiente, acredito ainda, jogador ainda que tem que pegar muita experiência, não tem experiência internacional, não tem experiência nacional, só um campeonato gaúcho. Acho que não é parâmetro para colocar esse jogador a nível de titularidade no Internacional. Eu acho que o Juninho, com experiência europeia, um jogador com mais tarimbado, acho que deveria voltar. Não defenestrar o Vitor Gabriel, acho que é um ativo do Internacional, acho que ele tem chance de voltar depois, mas acho que tinha que dar um break, tinha que dar umas férias para ele, deixar se recuperar talvez da lesão, um tratamento muscular, um reforço muscular para depois colocar ele de volta. O Internacional não tomou gol de bola aérea, mas tomou pelo chão. Então, o Vitor Gabriel foi uma das decepções, mas o Vitão também é outro que está devendo. Depois que o Inter coloca esses jogadores que o Inter tomou tão poucos gols no Campeonato Gaúcho e ficaram em evidência, tanto o Vitor Gabriel como o Vitão, de sair e deixar o Internacional, agora tomando gol por tudo que é lado, acredito que os times já desistiram de contratar. Assim como o Bernabé, que vive uma fase técnica deplorável. Bom, Campeonato Gaúcho não é parâmetro. Quando a gente joga Campeonato Nacional, onde tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e tantos outros times grandes, Bahia e outros que a gente não deixou de citar, Fortaleza, o campeonato sobe a régua. Quando sobe a régua, daí tu vai ver quem tem condições e quem não tem. Acredito que seja uma boa notícia a lesão do Valência. Ninguém gosta de ver um ser humano machucado ou inativo por um período de tempo, mas acredito que muitos torcedores colorados, muitos entraram em contato comigo e muitos estão festejando a lesão do Ener Valência porque Roger não enxergava a inoperância do Ener Valência ou para gerir o futebol ou para colocar a Ener Valência para jogar, para fazer gol, para ser um ativo do clube e no meio do ano desfazer na janela de transferência, ter uma oferta e o Internacional está disposto a vender o Ener Valência, sim, está disposto, isso é a notícia, ou receber uma proposta por ele. Jogador de seleção equatoriana, tem mercado ainda e o Internacional tem que se ver livre desse jogador que não deu certo no Internacional. Será que vai dar certo? Eu joguei minhas cartas. Ontem eu fiz um vídeo colocando que era a redenção de Ener Valência, recebi muitas críticas e a gente sempre espera, né? A esperança é a última que morre, mas acredito que Ener Valência deu. Acho que não vai ter condições de vestir a camisa internacional e ser um jogador, um ídolo, como foi Christian, como foi Nilmar, como foi Rafael Sobis, como foi tantos outros centroavantes que passou pelo Internacional. Mas a gente sempre a esperança é a última que morre. Então Roger Machado vai ser obrigado a se reinventar. Vai ter que criar. Espero do fundo do meu coração que não seja o Wesley que ele coloque de atacante. O Wesley vive outra fase deplorável. Espero que ele coloque o centroavante de origem, ou o Ricardo Matias, ou o Raikkonen, ou o Luca,
apesar que o Lucas também não é centroavante finalizador, o Lucas jogou muito pela esquerda, se vocês notaram, prestaram atenção, o Lucas joga caindo pela esquerda, essa é a função dele, ele não é centroavante, e talvez o Internacional encontre uma solução. Ou o próprio Romero, que também joga por ali ou pela direita, não é tanto pela direita pela esquerda, mas também não é meia esquerda. Ontem a gente viu figuras como Alan Patrick sumir do jogo, jogador que até poucos dias atrás, pela imprensa gaúcha, né, bairrista, era querido na seleção brasileira, não tem condições nenhuma de ser o meia da seleção brasileira, onde exige um alto índice físico de intensidade hoje em dia para jogar com os clubes europeus. Nosso Alan Patrick não tem condições, jogador que sumiu do jogo, a única bola que chutou a gol foi a bola do pênalti, e quase eu fiquei com medo dele errar o pênalti, como errou contra o Maracanã, mas concluiu e fez o gol. O pênalti e a cabeçada do Lucas. O Internacional teve três chances de gol com o Wesley no primeiro tempo, que foi infantil, dando a bola rasteira para dar uma cavadinha, dar por cima do goleiro. O Inter teve uma chance no primeiro tempo, duas chances no segundo tempo. A chance da cabeçada do Lucas, que cabeçou nas mãos do goleiro, né? Ele não é o forte dele cabecear. O Inter não tinha o cabeceador. E o lance do pênalti que foi cavado pelo lateral sem querer. Que foi um acaso aquele pênalti ali. O Internacional não teve infiltração, o goleiro deles não fez uma defesa, a não ser no primeiro tempo e no segundo tempo. Fora isso, nada. O Inter não chutou a gol, não acertou o poste, não passou por cima, nada. O Internacional é um time que não chuta mais a gol, que não tem infiltração dos meios, o Zala não entra mais na área, o cara que é para pisar na área não pisa. Roger errou redondamente. O que dá para esperar do Roger para o futuro? Acredito que ele vai ter que proteger a defesa, começa defendendo, arrumando aquela defesa, protegendo. Não é o Bruno Henrique mais, espero que tenha caído a ficha de Roger Machado e não voltar com o Bruno Henrique de novo. O time que levou 4 do Corinthians foi o time que levou 3 ontem e acho que está na hora de Roger Machado arquivar Bruno Henrique. Que deu o Luiz Otávio, que foi colocado como grande jogador ao lado do Fernando, que está aprendendo com o Fernando, arquivado. Que deu o Gustavo Prado, que foi para a seleção brasileira, foi um dos grandes nomes da seleção brasileira, arquivado. Que deu o Ricardo Matias, que estava lesionado, mas antes de se lesionar, arquivado. Roger arquivou vários jovens, vários meninos da base foram arquivados. E um time sem jovens da base não vai a lugar nenhum. Que deu o Gabriel Carvalho, que só vai ser entregue em agosto. Por que não está jogando? Por que não entrou ontem, quando o Alan Patrick não faz nada dentro de campo e ele não coloca um jogador desse? Se é para perder, perde com a gurizada. Se é para tomar olé, toma olé com a gurizada. Pelo menos amanhã ou depois eles vão criar corpo, vão criar casco e vão lutar por alguma coisa. O time do Inter é irreconhecível, aquele time que deu tantas alegrias, que jogava futebol tão bonito, mas é muito bom. Vocês, bote isso na cabeça de vocês. É bom acontecer isso aí, porque Roger estava muito inflado, dando declaração, já dando letrinha nas coletivas, e o nosso futebol, nós treinamos, nós fizemos, nós acontecemos. Futebol se mostra com resultado dentro de campo, Roger. Dentro de campo é que tu mostra. O Internacional tem que voltar a jogar. Talvez, sendo eliminado da Copa Libertadores e já não tendo chance nenhuma no Campeonato Brasileiro, foquem na Copa do Brasil. Talvez tenham um título para alegrar a torcida colorada, que não ganhamos um título internacional, nacional há muito tempo. Daqui um dia a gente já está com amnésia e esquecendo de tudo, porque a gente não lembra mais. Os únicos que eu lembro são 75, 76, 79 e 80 e 91, que o Internacional foi campeão da Copa do Brasil. De lá para cá, só o Campeonato Mundial e Copa Libertadores da América. Esse campeonato nacional o Inter não ganha há muito tempo. Inscreva no canal, deixe o gostei, beijo no coração.